O ministro Marco Aurélio, falando de exemplo, ministro Marco Aurélio Melo, primo do ex-presidente Fernando Collor de Mello, e vejam só, coincidentemente, indicação do ex-presidente Fernando Collor de Mello, né? Coisas do Brasil, né? Moisés Cruz, por favor, comece contigo. Olha só, isso daí é aquilo que a gente chama de o fruto da árvore envenenada. Eu venho falando aqui, pessoal, há quase 3 anos. Mas que é um envenenado. E muitas vezes, Buiu, tenha respeito, a gente está falando, você se metendo, rapaz. Aí o que acontece? Eu venho falando aqui há muito tempo, dizendo, olha, os ministros do S... Não é só o Alexandre de Moraes, não. Ali, eles estão tudo ali coligados contra o Brasil. Eu venho falando aqui há tempos, os ministros vêm ultrapassando a atribuição legal. E quando você ultrapassa a sua atribuição legal, qualquer servidor, ele vira marginal. O que é marginal? Aquele que está à margem da lei. Mas eu falei isso várias vezes. E hoje eu vi um advogado, Ricardo, na comissão de anistia da Câmara. Olha, o cara bateu, parabéns àquele advogado, viu? Bateu colocado, viajou já para os Estados Unidos para denunciar Pacheco, Lira, denunciar Alexandre de Moraes, denunciar Gilmar Mendes, Toffoli. Vocês riem, né? Mas quem ia viajar para os Estados Unidos e não viajou, Ricardo, agora final de semana? Foi eu? Foi eu que desmarquei mais uma palestrinha que entra milhões no bolso? Não foi eu, não. Foi o senhor Alexandre de Moraes, que ia para os Estados Unidos, teve a foto exibida no Congresso por uma parlamentar americana que o chamou de ditador. Ela chamou o Alexandre de Moraes de ditador para o mundo. E vocês aqui acham um pouco isso? Para quem tem um ego inflado, que queria ser aplaudido pelo mundo todo? A parlamentar não poupou palavras, nem para o seu Lula, que ela chamou de um corrupto na presidência, e chamou Alexandre de Moraes de um ditador dentro do STF, da maior corte do Brasil. E agora, meu povo, preste atenção numa coisa, depois que tudo foi levado aí para o mundo, ele começou a recuar. Aí o Estadão publicou, Alexandre de Moraes tira o pé do freio. O que você me diz disso, Cícero? Se ele está fazendo o trabalho dele, e vem uma matéria que diz que ele tira o pé do freio, o que é isso? O que quer dizer tira o pé do freio? Todos começam a dizer que Alexandre de Moraes arrefeceu. Acabou as buscas e apreensões, acabou os mandados de prisões, acabou tudo. Todo dia ele tinha alguma coisa para mandar para a Globo sobre Bolsonaro. Todos os dias. Deu uma... Segurou, baixou a bolinha. Baixou a bolinha por quê? Porque já estão ameaçando, Cícero, internacionalmente, o próprio Estados Unidos, a parlamentar vai pedir para que o visto de Alexandre de Moraes seja suspenso. Então começa a haver uma represária internacional. Mas eu venho falando isso aqui há anos. O inquérito feito por conta própria, as coisas na dependência, um vídeo, eles consideram que é na dependência do tribunal, não tem respaldo constitucional, investigando pessoas que não têm foro privilegiado, busca e apreensão, prisão de parlamentares. Então coisas que a Constituição não abarca. Se o Ulisses Guimarães estivesse vivo, quer dizer, isso não é o Brasil, isso não é a Constituição que nós fizemos em 88, porque eles estupram tudo. E para finalizar aqui a minha participação, o Iranilson mandou uma mensagem voltada para o Cujuí, diz assim: boa noite, meu nome é Iranilson, mandei a mensagem, não leram. Eu quero dizer para o Cujuí que o Lula andava viajando o mundo, dando números, mentindo e rindo, dizia que mentia para o mundo. Mensagem do Iranilson. Então ele diz o seguinte, e ele achava lindo essas mentiras: a política de vocês, petista, Cujuí, é afirmar a mentira 1000 vezes para essa mentira acabar virando verdade. Iranilson, meu irmão, obrigado pela tua mensagem. Muito bem, Moisés, eu gostaria que você não constrangesse o pessoal da nossa suíte dizendo que mandou a mensagem e não leram. O programa não terminou ainda, nós tivemos só um intervalo. E você sabe a grande quantidade de mensagens. Eu só repliquei o que ele me mandou. Ele mandou aqui, ó, mandei a mensagem não leram. Você acabou de dizer... Eu repliquei. Eu não falei por conta própria. Então eu estou pedindo para você não faça isso. Certo. Nós temos até o final, eu tenho até o final do tranquilo. Mas dentro da minha fala eu já aproveitei do programa. Não, você pode falar o que você quiser. Agora não dizer, entendeu? Porque você acaba constrangendo a equipe lá, essa não foi a intenção. Como se alguém estivesse censurando. Os colegas todos são gente boa. Como se alguém estivesse censurando. A gente não censura mensagens aqui.
Então, nós temos até o final do programa para colocar a mensagem, né, no ar. Ramon, por favor, sua vez. É tu, Ramon? Sua vez. Eu estou olhando para ver o que tem nessa água. Tem alguma coisa nessa água? Não é possível, minha gente. Uma pessoa em sã consciência, no controle das suas faculdades mentais, não fala esse tanto de bobagem que o Moisés falou aqui. Tem alguma coisa nessa água. Eu vou pedir o exame químico dessa água para ver o que o Zezinho está colocando nessa água para o Moisés falar desse jeito. Um negócio absurdo de que como é que é? A Câmara vai pedir a cassação do visto do Alexandre de Moraes, ministro da Suprema Corte. E ele fala numa convicção. Tá com medo, né, juiz? Não, eu tô com medo, não. Eu tô com medo Eu tô com medo de você, com essas opiniões. Não. Daqui a pouco. São os congressistas eu não tô com medo, não, São Zé. os congressistas. Não. E se funcionar comigo? Não, Moisés, eu tô com medo de você. E se funcionar? Eu tô com medo de você. E se o visto dele for Eu tô suspenso? com medo é que esse seu surto ele se torne tá bom. violento e você comece a morder as pessoas aqui dentro. Né? Porque, sinceramente, eu não sei de onde é que você tira essas coisas. Deve ser algum tipo de efeito, né, que tem nessa água que o Zezinho coloca aqui, Efeito pelo amor de Deus. caixinha, é o que ele lê. Minha gente, num regime republicano, democrático, a gente precisa ter claro o seguinte: alguém vai errar por último. E o privilégio de errar por último, em qualquer sistema constitucional democrático do mundo, é privilégio do Poder Judiciário. E no caso de todos os sistemas judiciários, é privilégio da Suprema Corte de cada país, no caso, o STF. Se é que erra, né, em algumas questões. Ele vai errar, não tem a menor dúvida disso. O Supremo vai errar, e quando errar, vai errar por último. Né? O problema é que, em casos específicos como esse que se comenta aqui, não é erro. Há gente que comete crime e quer que não se elucide os crimes. Né? O ministro Marco Aurélio, ele tem uma frase maravilhosa que diz assim: não me cobrem coerência, porque eu não tenho compromisso nem com os meus erros. É esse homem. Vocês podem entrar aí em qualquer página da internet, dar um Google, como se diz, e procure aí. Não me cobrem coerência. É o Marco Aurélio. Num dia ele diz uma coisa, no outro dia ele diz outra, conforme o vento sopra. Ele parece uma biruta de aeroporto. Né? O Supremo Tribunal Federal, nos últimos 2 anos, ele assumiu um papel de defesa incondicional da democracia e do Estado Democrático de Direito nesse país. Eu tenho inúmeras críticas, inclusive a forma como o ministro Alexandre de Moraes chegou ao Supremo Tribunal Federal. Né? O Brasil é um país que o roteirista, né, não consegue explicar, né, porque o Alexandre de Moraes, que assumiu um cargo no Supremo, fruto de um golpe dado por um presidente golpista, Michel Temer, acabou se tornando, num outro momento, um dos maiores entraves a que se desse outro golpe no país. Né? Então, nós precisamos ter claro isso. O Brasil não é um país para principiantes, como dizia Tom Jobim. Não é, de forma nenhuma. E nós precisamos, para além das pessoas, e eu sempre digo isso, para além da pessoa do Alexandre de Moraes, para além da pessoa do Marco Aurélio, para além da pessoa do presidente Lula, nós precisamos preservar as instituições que sustentam a democracia e o Estado democrático de direito nesse país. A gente precisa ter claro isso. E outra coisa que a gente precisa ter muito claro é saber o que o Zezinho anda colocando nessa água que o Moisés bebe. Muito bem, Ramon, e eu vou fazer uma defesa do Zezinho aqui, porque eu acho injusto você falar isso. Porque é o Juninho quem está pegando a água, tem que saber aonde que o Juninho está pegando essa água. A culpa é do Juninho. Não, tem que ver qual a fonte. Juninho, onde é que está pegando essa água? O Juninho tem que explicar de onde está vindo essa água, né? Vai que o Zezinho não tem nada a ver com isso. Ricardo, por favor, sua vez. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Tem hora que a gente fica brutalmente chateado com algumas colocações, alguns posicionamentos, porque é nítida a falta de preparo do juiz, porque ele está falando uma coisa. Eu acho que quando você aí estuda, tu pesou muito. Quando você estuda, quando você entende o que é o regimento do STF, você vai perceber que o ex-ministro Marco Aurélio, ele está falando nada mais do que a verdade. A gente não tem que buscar justificativa. O que diz o artigo 43 do regimento interno Isso do mesmo, STF? Ricardo. Vamos citar eu vou ler para eles. vocês, tranquilamente, só para vocês entenderem como que a mentira ela tem que ser desmascarada. A gente não pode deixar que esses argumentos, que essas falácias
seja motivo para confundir Enganar nossos telespectadores. Enganar o povo, o telespectador. Juninho, faz favor. Artigo 43 do Regimento Interno. Ocorrendo infração à lei penal, na sede ou dependência do tribunal, o presidente instaurará inquérito se envolver a autoridade ou pessoa sujeita à sua jurisdição. Esse fato aconteceu lá no STF? Não, de maneira De nenhuma. forma alguma. De maneira nenhuma. E detalhe, o ministro ele tem que ser por sorteio. O relator, a relatoria, tem que ser feita por sorteio. Eles feriram também esse artigo. Exatamente. Então, assim, eles atropelaram tudo. Eles atropelaram o próprio regimento interno, Exatamente. artigo 43. Então a gente não tem que ficar buscando justificativa. O tempo do... Não, o que o Alexandre de Moraes fez foi muito bom para a democracia. Muito bom o quê? Você está ferindo a Constituição Federal, você está atropelando o próprio regimento interno do STF e está justificando, e não sou eu quem estou dizendo, é um ex-ministro da Suprema Corte. E a PGR na época também reclamou, Ricardo. Exatamente, a própria PGR. Se você não acredita no que eu falo, no que o Moisés fala, então escuta o que o ex-ministro da Suprema Corte está falando. Isso é um risco, isso gera uma insegurança jurídica muito grande, isso é uma afronta até para a Procuradoria-Geral da República, isso é uma afronta ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, o custo legis. Ou seja, os ministros, em especial Alexandre de Moraes, ele atropela tudo. Ele não está nem aí para a legislação, ele não está nem aí para regimento interno, não está nem aí para a Constituição Federal, não está nem aí para nada. Ele está muito aí pelos seus interesses, pela sua vaidade, pelo seu ego de se colocar acima da lei. Ricardo, Cícero, deixa eu só prestar minha condolência pro Ricardo, porque ele fez uma excelente fala, Ricardo, minha continência. E pela essa bela aula de direito, viu, Cícero? Eu vi o Cícero de boca aberta aqui, vendo a bela aula de direito. O Cujuí precisava. Cícero, o Cujuí precisava disso. Tem hora que a gente tem que falar as verdades pro Cujuí, porque ele não está lendo o suficiente. Ele estava ali mexendo no celular dele, tentando pesquisar, mas não está sendo Era Calma, Cujuí. Se tu quiser um pouquinho do meu tempo para te estudar um pouquinho, eu dou, não tem problema. Muito bem, agora a gente continua com o programa. Arnaldo, sua vez. Juninho, Ulisses, eu só queria dizer para o doutor Ricardo que eu acho muito importante a fala que ele disse que a gente tem que ter compromisso com a verdade. Armou pelo menos a tela desse telefone, Buiu. Vergonha de botar um telefone. E buscando a verdade está aqui. Vamos embora. Então é bom ficar assim com minhas verdades. Não tenho procuração para defender o doutor Cujuí, mas esse é o cara mais preparado que tem nesse programa. Quisera eu poder ter um nível de conhecimento que esse cidadão tem. Estou falando sobre todos os aspectos. Agora vamos para o Marco Aurélio Melo. O Marco... E só para contestar a fala do doutor Ricardo, nós como advogado, nós sabemos que um simples juiz, a maioria deles, aliás, uma boa parcela pensa que é Deus. E a outra parcela tem certeza que é. Você imagina o Supremo. Então o doutor Ricardo sabe que o Supremo pode tudo. Simplesmente tudo. Se o Senado achar que não, aí o Senado vai lá e contesta. Até agora não vi ninguém do Senado contestar isso. Por quê? Porque está na Constituição que o Supremo é o guardião da Constituição e pode tudo. E o inquérito nada mais é do que uma peça administrativa processual que vai ser levada ao Ministério Público e o Ministério Público é que vai dizer se aceita ou não. E a partir do momento que a Procuradoria-Geral da República aceitou, aí sim, ele já deixa de ser um processo administrativo penal e passa a ser um processo penal operatório. Porque os dados levantados, né? Então ele não pode chegar aqui e jogar para a galera, dizer isso e aquilo outro, sob pena da gente estar colocando e colocar algumas outras pessoas em roubada. Então o detalhe é o seguinte, existem o direito do contraditório e da ampla defesa. Os advogados vão ter que arguir isso.
Agora, esse processo, esse inquérito, não vai. Então, que se dê nulidade nele. É uma boa observação para os advogados. É por isso que tem os advogados de defesa, é por isso que tem o Ministério Público que faz a acusação e que tem o juiz, que não é ele sozinho, que vai levar o caso a julgamento. Mesmo assim, havendo uma condenação, ainda cabe recurso. E foi por isso, em cima das falhas que houve do ex-ministro bolsonarista e ex-juiz federal Sérgio Moro, que Lula é literalmente inocente. Muito bem, o Ramon pediu 30 segundos, eu imagino que seja para combinar com o Ricardo quando que ele pode ter as aulas, né, que o Ricardo falou, então eu vou te dar esses 30 segundos para você acertar. Vai matricular? Então, essa é a aula 2 de hoje, eu não vou cobrar mais aula do Ricardo. E quando fosse interpelado no debate, da forma como você me interpelou, da forma como eu interpelei antes, não grite, faça como eu. Silencie, espere, fale com calma, para mostrar que você tem controle da situação. Ricardo, a interpretação... Essa é uma aula? Essa é uma aula. Uma dica? Não, isso é uma aula. É você que está dando aula agora? Eu não estou cobrando nada. Não, eu pensei... Não estou cobrando nada. Eu pensei que era ele que ia dar E aula. outra coisa, Ricardo, quando você fizer uma pergunta, tenha certeza que aquele a quem você perguntou não sabe o que você está falando. Né? Só isso. Né? Porque você vai gritar à vontade. Aí você espera que eu grite para interpelar. Não gritei, como você fez da outra vez, que você perdeu o controle total. Agora, calma, Ricardo. Então não adianta, Ricardo. Calma, se acalma. Ouça, eu falar, imagina se tivesse gritado. Não interfira, Ricardo, é uma aula. Né? Primeira coisa, já houve interpelação sobre o artigo 43 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e aí o ministro Fachin decidiu com o colegiado, né, sobre a constitucionalidade. Eu volto a dizer. Aí eles mesmo decidem, assim que funciona, né? Bacana, a Constituição de 88 não recepcionou. Eu posso falar? Não está recepcionado pela CCE. Eu posso falar? E os ministros vão lá e decidem. Moisés, depois tu vai ter 30 segundos se tu quiser, mas respeite a aula magna. Permita eu explicar para você. Permita eu explicar para você, Moisés. A Constituição diz que quem julga as leis, a aplicação das leis, é o Supremo Tribunal Federal, não sou eu. É assim que funciona, Moisés. Se você tivesse lido a Constituição, você saberia... Calma, Moisés. Se você tivesse lido de fato a Constituição, você saberia que qualquer litígio, quem define é o Poder Judiciário. Em casos constitucionais, de se a lei foi ou não recepcionada pela Constituição, quem decide é o Supremo Tribunal Federal. É assim, sim. E não é assim porque o Fachin, porque o Alexandre de Moraes, né, porque o Toffoli quer. É assim porque assim está disposto na Constituição Federal. Eu volto a dizer, em qualquer regime republicano democrático, a última palavra é do Poder Judiciário. E a última palavra no Poder Judiciário é a palavra da Suprema Corte. Se você não tiver isso claro, Moisés, se você não tiver entendimento do funcionamento do Estado brasileiro, é difícil que você vá ser um bom parlamentar. Então, a única dica que eu lhe dou é estude, principalmente a Constituição, para entender o funcionamento e a estrutura do Estado brasileiro. Conclua a sua aula. Muito bem, concluiu a sua aula. De graça, viu? 30 segundos, vamos lá, Moisés, rapidinho. Primeiro que o Ramon está equivocado, telespectadores, porque o pai dele, Lula, e o pai dele, que ele chama de comandante Disseu, disseram que o STF extrapolava, estava errado nas suas decisões e nos seus julgamentos, porque eles não estavam ali para trazer entendimento, era para olhar a Constituição e seguir o que dizia a Constituição. Isso quando eles eram contra o STF. Agora estão coligados com o STF, agora não. Temos que seguir o que os ministros entenderam. Olha só, telespectador, o que o Ramon quis dizer, eu vou traduzir para vocês. Está escrito lá na Constituição. Vamos pegar uma coisa simples aqui. Direito à liberdade. Está dizendo o que é direito à liberdade, liberdade plena. Aí o ministro pega, não, mas liberdade não é plena. A liberdade tem limite. Tá entendendo agora? É o que o ministro quer. A Constituição está dizendo família. O que é família? Aí o ministro olha, não, mas a família pode ser também aqui um elefante na casa, um leão na casa. Aí vai o que o ministro quer. Não é o que está escrito, não. Só que há tempos atrás, o pai dele, o mão peluda, o Lula, o Rabão, era contra esses ministros, diziam que esse julgamento e essas interpretações eram equivocadas e que prejudicavam o Brasil. Agora que favorece a eles olham aqui, não, mas isso aqui não tem amparo. Aí eles ampliam, eles viraram legisladores.
eles ampliam, eles reduzem, eles fazem o que querem, eles dão uma modulação que sai da cabeça deles. Ó, o último caso agora foi das estatais. O Congresso fez uma lei que não pode botar político nas estatais sem cumprir a quarentena. O STF pega, olha lá e diz, a lei é constitucional, mas os que já estão nomeados, fiquem nomeados. Pelo amor de Deus, se feriu a lei, a nomeação foi irregular. Se a nomeação foi irregular, quem nomeou tem que ser preso, processado, e o dinheiro que recebeu tem que devolver para os cofres públicos.